16 anos. Ela é a pessoa mais jovem do Brasil a cursar pós-graduação em inteligência artificial, MBA em cibersegurança, cientista cidadã da NASA, 3 asteroides descobertos, 5 formações em Harvard, 4 no MIT, CEO de uma startup de inteligência artificial, criadora da primeira IA do mundo que gera longa-metragem completo, indicado à revista Forbes, campeã brasileira de robótica e foi à final do Mundial em Houston. Esse é o Faz Sentido Podcast, um espaço dedicado para falar sobre corpo, mente, espírito e empreendedorismo na vida real. E hoje eu tenho aqui Clara Arândiga, Tudo Clarinha, bem? Foi um com prazer estar o aqui com prazer é todo vocês. Muito meu. obrigada por receber. Com todo esse currículo, o que falta ainda conquistar? Ah, muita coisa, a gente tem um mundo para conquistar, né? E eu sempre brinco que hoje em dia nem o céu mais é o limite, né? Então, Sim. o meu objetivo de vida aí é ter uma agência aeroespacial. Pô, que legal. Pegando nesse gancho, como assim descobriu 3 asteroides? Como foi isso? Conta a É, história pra gente aí. eu participo de um programa de ciência cidadã da NASA Sim, e a gente recebe imagens do céu, então sim. são todas pixelizadas e a gente tem que, dentre dessas fotos, a gente seleciona, analisa elas e a gente consegue descobrir certos padrões Que que legal. mostram que ali tem um asteroide, Pô, né. legal. Uhum. E aí, em relação à IA que você criou, essa IA que faz o longa-metragem completo, ela Vamos ver, foi ai. recomendado por algum, produtor? Com certeza. Hoje a gente tá fazendo o primeiro filme do mundo 100% inteligência artificial, junto com o maior produtor do Brasil. Uhum. Ele assim, ganhou Oscar, Globo de Ouro, é um dos maiores do Brasil, ele tem mais de 70 filmes no portfólio, e a gente tá desenvolvendo hoje o primeiro filme do mundo 100% inteligência artificial, Uhum. e, logicamente, a primeira AI do mundo que gera longa-metragens em inteligência Pô, artificial. que legal, então foi um trabalho conjunto. Ah, demais. É. A gente tá pensando aí, Aham. tomara que no final do ano já saia o É, primeiro que filme. legal, vai ser bem inovador, né. E em relação a às formações que você tem, Harvard, como que funciona, assim, Aham. essa Eu tenho 5 formações pela Universidade de Harvard, 4 sim. pela MIT, e eu cursei um curso na Universidade da Pensilvânia, Aham. que é um programa onde meninas do mundo inteiro foram selecionadas. Minha turma, eu fui a única brasileira a ser Pô. selecionada, e a gente, enfim, desenvolveu projetos junto com essa instituição, né, da Universidade da Uhum. Pensilvânia, em parceria com o departamento com a ONU, né, o Departamento de Estado norte-americano. Pô. Então a gente foi visando esse Que bacana, que bacana. E sobre a final do mundial que você foi de robótica, me conta como foi? em Houston. Não, a gente foi pra Brasília, pra Porto Alegre e pra Brasília, Sim, né. Eu era do time 1860, que é o Alphabots, sim. e a gente foi pra Porto Alegre e pra Brasília. Em Brasília, a gente conquistou o prêmio de maior qualidade de engenharia técnica do robô, Uhum. e eu sou programadora desse time. E em Porto Alegre, a gente ganhou, a off-season, então a gente foi campeão brasileiro, e a gente ganhou uma final em Ah, Houston. vocês foram direto pra uma final. Ah, que Isso. bacana. A gente competiu com times de Israel, NASA, Nossa, então foi uma coisa maravilhosa, que assim. E a legal. tecnologia de Israel, ela é muito, 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 muito forte, né. As pessoas Aham. não falam sobre, não é muito documentado, né, não é muito divulgado pela Sim. mídia, principalmente aqui no Brasil, mas ela é uma tecnologia que tá entrando muito forte, Aham. né. E o que é FIRST? FIRST é For Inspiration Recognition of Science and Technology, é uma sigla que, Aham. ainda que signifique FIRST primeiro, ela é uma competição, é a maior competição de robótica a nível industrial do mundo. Hum. Então a gente desenvolve robôs ali na minha categoria, que é a FRC, são 3 categorias: FLL, que são para os pequenininhos, FTC, que é ali do ensino médio, mais ou menos, Uhum. e a FRC, que é para os mais velhos, né. Sim. Eu tô na FRC, e a FRC a gente desenvolve robôs ali de 1,20 m, 56 quilos a nível industrial. É, assim, uma coisa de louco, né, você entra numa arena gigante e você tem vários robôs pra você competir junto com eles, então, assim, é uma coisa, E esse né. esse robô humanoide já tá bem, assim, avançado? Robô humanoide, com É. certeza. E, inclusive, eu tô tentando trazer um projeto aqui para o Brasil, Que começar a desenvolver aqui no Brasil, um dos primeiros aí, né, que no legal. nosso país de robô humanoide, que é justamente, mas embora o robô humanoide ele seja muito em alta, Aham. eu não vejo ele como uma solução ou como algo tão bom quanto estão falando. Eu acho que existem
outros robôs que são muito melhores para determinada função. Porque, por exemplo, um robô hoje, ele serve para cumprir determinada tarefa, Certo. certo? Um robô humanoide, ele é uma tentativa de simular com um robô, com uma máquina, os seres humanos. Então, ele tenta fazer ali a cabeça, o braço, a perna. Só que, se o objetivo de um robô é cumprir determinada tarefa, a gente não faria mais sentido desenvolver um robô para aquela tarefa. Então, por Sim, exemplo, se o objetivo do robô é cuidar dos meus filhos, sim. eu vou criar um robô ali que se pareça com um berço e que talvez tenha uma E mamadeira que já dê sim, pra ele, e não um robô humanoide de fato, sabe. Ou entendi. então, por exemplo, eu quero um robô pra escalar, eu vou Aham. criar um robô ali com ganchos e não com perna e braço como um ser Sim, humano, sim. porque a gente é muito limitado e Aham. com a tecnologia a gente tem uma capacidade de fazer algo muito maior Sim, com robôs, né. Então a gente tem a mecânica, rodas, por exemplo, não, então meu robô é pra corrida, eu quero que ele corra muito rápido, eu vou sim. colocar roda nele, não Aham. 2 pernas. Entendi. Entendeu? Então eu acho que o robô humanoide, ele tá vindo com muita força, principalmente pelas agências chinesas, né, a própria o Elon Musk tá fazendo, Isso né, que eu ia te perguntar. desenvolvendo, mas eu acho que tem outras soluções muito mais eficientes do que um robô humanoide. Eu não vejo tanto sentido, a não ser o hype, que realmente é muito legal. É, porque assim, gera até uma certa teoria da conspiração, né, que esses humanoides vão tomar até eu vi um dado, nem sei se é Aham. fato, que até 2030 vão ter mais de 8 bilhões de robô. Sim, É sim. fato? Vão ter mais robôs humanoides até 2030 pisando na Terra do que seres humanos. E isso é um dado muito alarmante, muito assustador, Sim, mas também muito empolgante, né. empolgante. É, então, achei, assim, um dado bem interessante. É. E outra coisa eu ia perguntar pra você, sobre as 70 medalhas que você conquistou até hoje, teve alguma, assim, que foi mais especial, que foi mais difícil? É, a gente conquistou algumas medalhas aí nacionais e internacionais, Sim, e eu tenho muito carinho pelas de robótica, sim, principalmente, porque é uma das minhas maiores paixões do sim. mundo, assim, engenharia eu amo. Eu também gosto muito das internacionais, então a gente tem uma, por exemplo, que é internacional da Embaixada da França de matemática, é a medalha de diamante de matemática. A gente tem outra que é uma de nanotecnologia, inclusive, que foi assim, meu primeiro contato com nanotecnologia foi estudando para essa Olimpíada, então ela também é muito especial Hum. para mim. Enfim, tenho algumas Que aí. bacana. E uma curiosidade minha é sobre a IA e tem também sobre os computadores quânticos, né. Eles Uhum. eles estão andando paralelo ou o computador quântico está muito longe ainda de ser uma realidade? Computadores quânticos, eles são tecnologias diferentes da inteligência artificial. Eles são Sim. 2 tecnologias que ficaram muito em hype, e o computador Uhum. quântico, ele ainda tá um pouquinho mais distante da nossa realidade quanto à inteligência artificial, porque hoje a gente já vê a inteligência artificial extremamente democratizada. Sim. Qualquer um pode pegar, acessar e mexer. O Uhum. computador quântico, no entanto, embora ele já esteja com um estudo muito avançado, ele não é tão grande quanto a inteligência Uhum. artificial, e eu não acho que ele vá crescer tanto quanto a inteligência artificial vem crescendo e tão exponencialmente tão rápido quanto a Entendi, inteligência artificial. entendi. Mas sim é uma tecnologia muito grande que está crescendo e muito legal também. Ah, tá legal. É que a gente vê falar que ele tá bem, assim, engatinhando ainda, né. Uhum, ele está no Por conta de começo. alguns fatores, né, tipo a parte da refrigeração, né, a gente vê Uhum. que precisa de algo Sim, bem sem específico. dúvidas. E eu sou meio curioso, que é esse aparelhinho aí? Esse daqui é o Claude, é uma inteligência artificial. Então, ele é um dispositivo que eu ando com ele, assim, o dia inteiro, Sim, e ele vai gravando tudo o que eu tô fazendo ao longo do dia. E sabe aquela coisa de você chegar no final do dia e você falar: "Putz, o que que eu perguntei pra aquela pessoa?" Ou então: "O sim. que que eu fiquei de Uhum. fazer? O que que eu tenho que fazer? O que que eu combinei com aquela pessoa que eu vou fazer amanhã?" Sim. Esse daqui, ele resolve esse problema, porque ele te grava ao longo do dia, ele é uma AI, e ele te grava ao longo do dia e no final você pede pra ele, ele te dá uns insights de tudo que você fez no seu dia, ele te dá resumo, ele te dá mapa mental, ele faz, assim, a sua vida virar a coisa mais fácil do mundo, sabe, é o adeus bloco de notas. E assim, teve alguma curiosidade que ele te deu ali o histórico ali, você falou: "Pô, não lembro". Ah, sem dúvida, eu sou do Teve? dia, né, a É. gente conversa, putz, eu converso com todo mundo, sabe, eu sou bem Aham, extrovertida nesse sentido, aham, embora eu seja muito nerd, eu sou bastante extrovertida. E eu converso com todo mundo. aham. E cara, eu no final do dia não lembro mais o que que eu falei de manhã, e Sim. ele me lembra, então eu acho ele maravilhoso pra quem conversa com muita gente, pra quem tem muita reunião, ele é muito Nossa, importante, né. importantíssimo, né. Então você falou bloco de notas, já ficou no Exatamente. E segundo esse plano. daqui também, ele é um anel inteligente, Hum, então ele basicamente monitora o dia inteiro. sim. Ele pega seu blood pressure, então pressão do seu sangue, pega exercício, seu sono, ele monitora seu sono inteiro, então quanto tempo você teve de sono REM, quanto tempo você ficou acordado, quanto você demorou pra dormir, qual foi a eficiência do seu sono. Ele monitora tudo que você imaginar, ele tá pegando. Então sua pressão, batimento cardíaco, tudo isso ele tem dentro dele, eu tô sendo monitorada o dia inteiro com Ai, ele. que top, top, top.
E assim, tem muita gente que não entende, assim, sobre inteligência artificial e você é uma das pessoas que já trabalha com isso. Dá pra você Isso. explicar mais, assim, de forma mais simples, o que significa uma IA? De forma extremamente resumida, a Isso, inteligência artificial, ela é a tentativa de simular a inteligência humana em um computador. sim. Então, a inteligência humana seria a capacidade de raciocinar, pensar, entender o mundo e Uhum. te dar um output sobre aquilo. E é isso que a inteligência Te artificial é. faz, tá. E quem não aprender IA sobre os próximos 3 anos pode ficar pra trás aí? Ah, já ficou, né? Já ficou. Hoje, com a inteligência artificial no nível que a gente tá, quem não aprende inteligência artificial, ela tá negando um mundo que já se Uhum, transformou, uhum. né. E até eu estava conversando com o produtor e ele falou assim: "Cara, no meu tempo, as pessoas estavam lá na máquina de escrever, quando surgiu o computador, elas não queriam mudar de jeito nenhum, elas tinham Sim, receio em mudar. resistência, né. Só que as pessoas que não aprenderam a usar o computador ficaram muito para trás". E Aham. eu vejo isso, a inteligência artificial, como uma nova era da máquina de escrever, Sim. sabe, a nova mudança. Então as pessoas elas precisam se adaptar, elas Uhum. precisam aprender a utilizar, e não somente a utilizar, mas como a criar também, né, Isso, desenvolver isso, seus próprios isso. modelos, isso é muito Sim. É uma eficiente. ferramenta pra apoiar, né, pra ajudar. Exatamente, exatamente. Igual fala, né, ela em si não é boa nem ruim, né, tem a gente por trás dela, né. Exatamente. A ferramenta, né, a inteligência artificial, tem muita gente que tem muito medo, tipo: Uhum. "Putz, vão usar pra dar golpe, vai ser um Aham. negócio ruim", principalmente quem não tem conhecimento sobre. Só que eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta, assim, como uma faca, por Sim, exemplo. Você pode usar ela tanto para o bem, quanto pra você cortar um alimento, ou então pra você ferir alguém. Então sim. tudo vai da intencionalidade da pessoa por Pessoa. trás, o usuário que vai utilizar aquela determinada ferramenta. E Uhum. a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta. Então você pode usar ela para o bem, como você também pode usar ela para o Como mal. tudo na vida. Exatamente. Que vai valer a intenção, né. E escola, você acha que ela a formação que hoje a escola usa hoje, você acha que tá ultrapassado? Sem dúvidas. É. Desde o século XIX, a escola é a mesma e não mudou. Então já surgiram a internet, já surgiu o computador, já surgiu o celular, agora tá entrando a inteligência artificial e a escola não muda. Uhum. Hoje a gente já vê certas escolas que estão se adaptando, elas estão aplicando um modelo diferenciado, tanto de posicionamento, né, que não é mais aquele professor na frente e os alunos tudo atrás esperando o Uhum. professor falar. Nos Estados Unidos eu vejo isso muito em alta agora, tá tendo muito hype, de implantar a inteligência artificial como professores Ah, que e bacana. também de mudar o modelo de sala de aula, né, então de não Uhum. ter mais aquela formação serial, de, por exemplo, uma criança que tá no 4º ano, mas ela sabe a matéria do 7º, ela não tem por que continuar no 4º, Sim, sabe, ela pode mudar. Então, mas, por exemplo, ela sabe muito de matemática, mas ela não sabe de história, então ela precisa ter uma aula de história menos avançada e uma aula de matemática um pouco Uhum. mais avançada, sabe. Então esses modelos adaptativos já estão entrando muito em alta, agora principalmente lá fora eu vejo muito isso. Aqui no Brasil eu ainda não vi tanto hype nisso, eu não Uhum. conheço pessoalmente nenhuma escola que faça isso aqui no Brasil, mas eu acho que as escolas, elas precisam se adaptar, elas precisam mudar, porque o mundo muda. Muda, né. E faculdade, ainda faz sentido pra quem quer empreender? Não, não. Eu não faço faculdade, mas eu contrato quem faz. Sim. Eu vejo que a faculdade no mundo do empreendedorismo, ela não é importante mais. Aham. Só que, as pessoas que fazem faculdade, elas têm uma ferramenta poderosíssima para se destacar perante os demais. Sim, Então, por exemplo, quando você faz uma faculdade, você adquire determinado conhecimento que você não adquiria fora daquele sim. ambiente. Só que a faculdade, principalmente para quem não empreende, já não faz mais sentido. E Aham. principalmente com esses modelos de microlearning que tá entrando com tudo no mundo hoje, né, que são modelos de aprendizado curto, as empresas, por exemplo, como Amazon, Google, a Meta, já não contratam mais olhando Sim, currículo, elas sim. olham a sua habilidade. Então as Aham. pessoas contratam muito mais resolvedores de problemas do que, Aham. de fato, pessoas que têm um currículo muito bom. Então as empresas hoje elas procuram resolvedores de problema. E eu acho que não só para ser contratado, mas para o empreendedorismo, a faculdade ela já não faz mais sentido há muito tempo. Aham. E cada vez mais, com o avanço da inteligência artificial, o acesso ao estudo ele já foi muito mais democratizado. Sim, Então você consegue tem acesso, ter né. esse acesso muito maior. É porque, assim, eu vejo, assim, a faculdade ela é meio que um mercado, né. Assim, as pessoas e tem muitas pessoas que entram de forma ingênua com a expectativa: "Não, eu saí da faculdade, eu tô empregado", e não necessariamente. A faculdade já Exatamente. não forma mais para o mercado de trabalho, né, ela é um Exatamente. protocolo que as pessoas fazem e não necessariamente vai agregar E no valor. mundo do empreendedorismo, eu, por exemplo, tenho 16 anos, não faço faculdade Uhum. e já tenho uma empresa operando em 3 países, Sim. entendeu? Então, eu acho que ela não é algo essencial para Sim, você conseguir fazer algo isso. E grandioso. assim, ó, eh,
você tá carregada aí de, né, projetos internacionais, CEO de Aham. empresa. Como você consegue conciliar a parte sua de se cuidar, corpo, mente e espírito? Você consegue arrumar um espacinho? É difícil. Eu confesso que, assim, a gente estava morando fora, né, e a gente Sim. estava em Alicante. E Alicante é praia. Aham. Então era assim, o dia inteiro na praia, piscina, barco, e é isso, e a vida é maravilhosa. Então, Uhum. assim, eu acho que nesse tempo que a gente estava fora, eu deixei de me cuidar muito, Uhum. no sentido mente, corpo e espírito. Uhum. Mas agora que a gente veio para o Brasil e a gente começou a desenvolver ainda mais as empresas, eu vejo que uma pessoa que não é edificada no corpo, mente e espírito, ela não consegue edificar uma empresa. Sim. Então, uma pessoa que não consegue estar bem, ela não vai conseguir construir algo grandioso. E eu vejo até, tem uma frase muito boa que é: a cultura sempre vem de cima. Uhum. Então, se o CEO, o fundador, aquela pessoa que vai liderar um time todo, não está bem, ela não vai conseguir fazer com que aquela empresa tenha uma cultura de estar bem Estar também. bem. E funcionários, operadores que estão bem, são os mais Sim, eficientes. com certeza. Então eu vejo que uma pessoa que não está bem, ela não consegue liderar um time também muito Aham. bom. É, faz sentido, né. Você não tá bem emocional, fisicamente, vai atrapalhar, vai interferir. E se Exatamente. você tivesse 18 anos hoje e não tivesse conquistado nada que você conquistou até hoje, qual a habilidade você aprenderia primeiro? Sem dúvida alguma, no mundo de hoje, programação e inteligência artificial, mas ainda mais do que isso, vendas. Porque Uhum. hoje, a gente, do momento que sai de casa, a roupa que a gente escolhe, a joia que a gente coloca, o relógio que você coloca, tudo isso, o penteado que você faz no cabelo, é você se vendendo para a sociedade todos os dias. Então, uma pessoa que não aprende vendas, ela não consegue se vender para conseguir um emprego, por exemplo, ou Uhum. então para vender os próprios produtos da própria empresa. Sim. Eu acho que vendas é a principal habilidade que alguém pode aprender, e depois disso você aprender a utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então, por exemplo, você saber desenvolver um MVP 100% em inteligência artificial hoje com o Cloud Code, você faz isso em 24 horas, tá Sim. pronto um produto, Uhum. sabe? Você conseguir desenvolver criativos, anúncios. Hoje você não precisa nem mais de criadores, você tem criadores de 100% em inteligência artificial, Sim. sabe? Que falam com você como se fosse uma pessoa e Uhum. são inteligência artificial. Sim. Sabe? Então eu vejo que, primeiro lugar, vendas e depois inteligência artificial, programação. Sim. Então até você falou de inteligência, né, aquele conversei com você uma vez, você falou sobre o cloud, né. Meu, Uhum. que dica, hein. É. Cara, meu, é diferenciadíssimo. As pessoas elas usam muito ChatGPT, todo mundo usa o ChatGPT, só que o Aham. ChatGPT já é o vovô das IAs, né. Hoje o cloud ele está extremamente avançado, eu arrisco Uhum. dizer que o cloud é uma das maiores IAs que tem hoje no mundo, a Anthropic está fazendo um trabalho maravilhoso com o cloud. Eles estão lançando muitas ferramentas, como o próprio Cloud Code, Uhum. que ajudam os desenvolvedores, e não só desenvolvedores, mas empreendedores, pessoas comuns que têm trabalhos comuns, Sim. a terem muito mais eficiência. Hoje a gente tem, por exemplo, o OpenCall, que é para você fazer uma integração, tipo um N8N. Então, assim, Aham. você consegue automatizar tudo da sua vida dentro dessas ferramentas. Sim. E sobre vendas, né, você falou sobre vendas, persuasão, até mesmo para você tem uma startup, né. Isso, Para você conseguir convencer um investidor, você tem que ter um poder de persuasão. sem dúvida Aí é onde alguma, entra sem dúvida a vender alguma. a ideia da Clarinha, Exatamente. né. E não somente para convencer um investidor, mas se você se vender para o mundo Aham. de que a minha ideia é boa, você pode comprar esse produto, sabe. Sim. Então para você vender um produto, você precisa saber vendas, para você vender a sua ideia para o investidor, você precisa saber vendas, para Uhum. você vender o seu currículo para alguém se você estiver buscando trabalho, porque nem sempre empreendedorismo é a realidade de todo mundo, né. Uhum. Mas a se vender, de vender o seu currículo, também é algo extremamente Sim, importante. sim. Empreender, nasce ou é criado? Eu sei que você tem uma raiz aí. Eu acho que o empreendedorismo, ele é muito de cada um. Sim, Tem pessoas que são empreendedoras e tem pessoas que não são. Mas eu vejo o empreendedorismo como um trabalho como qualquer outro. Ele tem que sim. ser feito. Então, se a sua realidade exige que você seja empreendedor, você Uhum. precisa fazer. E Sim. principalmente para quem quer ascender na vida, para quem quer crescer, você precisa ir para o empreendedorismo. Uhum. Porque trabalhar para alguém vai te deixar pobre Sim, a vida inteira. Não tem sim. como você crescer. Você ali vai ganhar, você é um médico, por exemplo, você ganha ali 50, 100 mil por mês. Mas você Uhum. não consegue sair disso. Sim. Agora, se você for o dono da clínica, você consegue ascender. Aham. Mas eu acho que, assim, o empreendedorismo, ele é algo que cresce na pessoa, a pessoa pode sim já nascer com um dom para isso, mas é algo que também pode ser criado, caso você queira ter uma realidade totalmente Eu acho diferente. que tem um pouco de influência de ambiente, né. Com certeza. Esse final de semana, feriado, eu fui viajar, e lá no sul é muito agro. Então, assim, Uhum. não coloque as metrópoles aqui que
muita indústria, principalmente aqui em São Paulo, né, polo industrial, então assim, eu lembro eu, né, já crianças já pensavam em fazer um profissionalizante para trabalhar numa empresa CLT. Lá é Exatamente. muito legal, a maioria das pessoas são empreendedores, É, porque assim, a circunstância deles, como eles não tinham uma exatamente. empresa assim, vou trabalhar", já logo cedo buscando formação, buscando empreender, e aí você vê que Exatamente. muito empreendedor nesses lugares assim, E tem uma frase muito boa, inclusive, que diz que você é a média das 5 pessoas que você eles mais convivem, convive. faz sentido. Então, cara, se você Sobre tá num ambiente que vai te puxar pra baixo, você uhum, vai ser puxado pra baixo. Então, por exemplo, se você tá cercado de amigos que só vão todo final de semana pra ir pra balada e beber, você vai você vai acabar sim. fazendo isso Aham. também. Agora, se você tá com pessoas que se cuidam, você estava falando de corpo, mente e espírito, que se cuidam, que vão pra academia, que têm uma alimentação saudável, que querem buscar estar cada vez mais perto de Deus, você vai Sim. entrar nesse É de ritmo. certa forma até um efeito contágio, né. Exatamente, Contagia. Para os 2 exatamente. lados. Tem o balde de caranguejo, que você falou, né, um tá saindo Exatamente, coxo, mas ao exatamente. contrário também é verdadeiro. E você também pode ser a mudança, né, Sim, você também pode ser aquela sementinha que vai criar uma com avalanche de mudança no seu na sua é, vida, no no seu seu ciclo. ciclo exatamente. Às vezes eu felizmente tive a sorte de nascer numa família que me apoia muito, numa Uhum, família que já é empreendedora, então meu pai ele é empreendedor, os meus uhum, pais eles me apoiam demais nessa vida, só que tem pessoas que não têm esse privilégio. uhum. E eu vejo essas pessoas como a mudança, sabe. Então se você tá aí assistindo e você vê isso e você quer entrar nessa vida de empreendedorismo, cara, seja a mudança. Às vezes você não tá no ciclo social que vai te apoiar, vai ser muito difícil, seu caminho vai ser mais complicado, vão ter obstáculos, mas você consegue fazer essa Com mudança nessa certeza, ser disruptivo, comunidade. né, seja a mudança que você quer no mundo, né. Exatamente. E empreender hoje realmente traz liberdade ou você acha que a pessoa fica de certa forma escrava de um trabalho de 24 horas? Eu acho que o empreendedorismo no começo, principalmente, Uhum, ele vai fazer com que você trabalhe não só 24 horas, mas você vai ter que criar hora no seu sim, dia para você conseguir fazer aquilo acontecer. certo. Mas o empreendedorismo, ele é uma liberdade, né? O objetivo de alguém empreender é você alcançar 3 liberdades principais, que é a liberdade de tempo, geográfica e financeira. Quando Uhum, você atinge as 3 liberdades, você tem a sua vida perfeita, você tem a sua vida dos sonhos, você pode fazer o que você quiser no mundo, né? sim, E eu vejo que com todo mundo que começa a empreender justamente para alcançar essas liberdades. sim. Mas o começo vai ser É difícil. puxado, né. O começo vai ser você trabalhando 24 horas e tendo que criar hora no seu dia para fazer dar certo. Mas se você fizer dar certo, você vai com certeza não ter mais um chefe te falando a hora que você pode Isso. acordar, a hora que você pode ir levar seu filho na escola, se você pode ou não ir assistir a peça de teatro do seu filho na escola, sabe? Então isso é muito pesado e uma pessoa, ela consegue sair disso, né. Aham. Não, é verdade. E até porque, né, todo começo, assim, nunca é fácil e até mesmo, assim, do meio de academia, né, fala assim: "Sem dor, sem glória". Então no começo, são aquele que fala, né, você tem que abrir algumas concessões, né, toda escolha requer Exatamente. algumas concessões, mas se você empenhar e literalmente fazer o que tem que ser feito, vai conseguir, né. Fazer abdominal, eu não Aham. consigo até hoje, mas eu tenho certeza que se eu parar pra fazer o negócio, no final Você vai vai dar fazer, você certo e vai vai ficar fazer. fácil, Aham. né, daí eu vou estar fazendo 50, daqui a pouco eu tô fazendo 100, daqui a pouco eu tô fazendo Sim. 200, sabe. Então é tudo de constância, né. Constância, consistência, resiliência, né. Exatamente. Eh, qual é a maior mentira sobre empreendedorismo que contam aí? Que é fácil. Regra que pode falar. Não é fácil, mas é muito simples. É Sim. muito simples o mecanismo, não exige muito conhecimento, até que a gente estava falando de faculdade, que faculdade já não faz mais sentido, por quê? Aham. Porque não são 5 anos para você aprender a criar uma empresa, né. Então, ele é muito simples, você consegue aprender isso com um vídeo no YouTube, por Uhum. exemplo, como fazer, mas não é Não é fácil. fácil. Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que consegue ter a resiliência que a gente Resiliência. estava falando É. agora, pra ir até o final, porque você vai receber 50 nãos, só que vai ter um não Uhum. que vai mudar sua Vai mudar a vida. sua vida. Então é esse não que você tem que correr atrás. Até tem uma frase muito boa que diz: "Se você tivesse a 10 nãos de dar certo na vida, o quão rápido você iria querer errar?". Hum. Então é aquela coisa, vai fundo, erra, 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 É. recebe não, 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 até que um dia vai dar É certo. o Thomas Edison, né, que fez quantos pra acertar a lâmpada? Ah, Muitas muitas, tentativas, né. foram 200, 300, um negócio assim. Todos os disruptivos, assim, todos os que revoluciona, assim, a história são resilientes, né. Sem Elon dúvida, Musk, você pega, sem né, dúvida. E pessoas até a que história do Elon Musk, ela é muito interessante, né, aham. você vê a jornada de vida dele de: "Putz, quebrei, não tenho nada, Uhum. vou pedir dinheiro emprestado", inclusive ele pediu dinheiro emprestado para um brasileiro, né, Uhum. e muita pouca gente sabe disso.
E depois ele foi lá e ascendeu e criou o império que ele tem Aham. hoje, né. Então, e sem contar que quando ele vendeu lá, a quantidade de grana que ele pegou, qualquer pessoa ia falar: "Não, agora eu vou ver meu resto da vida aqui". Foi coisa de 50 milhões, não lembro, um valor assim. Exato, E ainda aham. assim ele: "Não, eu vou fazer acontecer, eu E ele vou investiu tudo, ele investiu tudo". em todos os fo até principalmente quando ele estava criando a SpaceX, né, Aham. ele investiu, ele fez um foguete, deu errado, fez o segundo, deu errado, ele não tinha mais dinheiro pra fazer. Ele falou: "Esse é meu último foguete. Se eu fizer agora e der errado de novo, acabou, não tenho mais Ah, dinheiro". E foi lá e deu certo. teve Então é aquela coisa, continua que no final dá no certo. final dá certo. Ele fala, né: "No final tudo dá certo, se não deu certo porque não chegou no final". Exatamente, exatamente. Qual, é qual empresa gigante hoje você acha que vai desaparecer nas próximas décadas aí? Uma ou mais empresas? Qualquer empresa que tenha trabalhos muito seriais e coisas que a máquina substitui muito facilmente. Até tem Uhum. uma frase muito boa que diz: "Um homem nunca vai ser melhor do que uma máquina, mas uma máquina nunca vai ser melhor do que um homem com uma máquina". Então, qualquer empresa que ainda insista em coisas seriais, em coisas chatas, em coisas muito repetitivas, que uma máquina faz muito melhor, principalmente Uhum. inteligência artificial, do que um homem, isso é inegável, ela vai ficar para trás e já está para trás, né. Hoje a gente vê empresas gigantes no mercado que estão ficando para trás, que estão desaparecendo, que você não ouve nem mais falar justamente Aham. por causa disso, né, e ela vai ser engolida muito facilmente. Então, principalmente para os microempresários que estão começando, a era da inteligência artificial, da internet, do digital, ela é uma das melhores épocas para você crescer, Sim. porque você tem a capacidade, no caso o conhecimento muito mais democratizado, muito mais acessível, você tem as ferramentas hoje em dia extremamente acessíveis, extremamente fáceis e Uhum. friendly user de serem utilizadas, Uhum. e você tem um output muito maior do que você poderia. Então, por exemplo, hoje já não vendo mais só para o Brasil. Eu peguei e agora eu tô vendendo, por exemplo, para o Reino Unido, é uma das minhas operações que eu tô fazendo, Que legal. sabe. Então, dentro dessas operações, você não precisa mais estar focado só no Brasil, entende. Então, essa questão da democratização, ela é muito eficiente dentro do mundo globalizado de internet que a gente tem hoje. Aham. Não, é muito top. Até mesmo assim, a dificuldade de linguagem, né, a inteligência artificial ela até isso ela democratiza, né. Você tem um Exato. produto, se você não precisa necessariamente falar A a língua língua daquele daquele seu cliente, e ele né. consegue Aham. chegar e consegue, né, comunicar. Exatamente, É bem exatamente. legal. E eu brinco até que qualquer mensagem que você vê no meu WhatsApp que tem mais de 2 linhas, não fui eu que escrevi. É muito mais eficiente em tempo você mandar um áudio pra inteligência artificial e ela escrever pra você e vai te dar um negócio muito melhor do que você poderia imaginar em escrever. Muito mais sucinto, muito mais objetivo, né, Muito mais coeso. coisa Exatamente, né. Eu exatamente. eu eu confesso, também faço isso. Ainda mais eu que tenho um pouquinho de TDAH, então assim, eu fico muito prolixo, sabe. Às vezes coisa da Aham. avó, então você faz assim: "Ó, Ah, eu também. quero esse objetivo", e é verdade, né, a Uhum. gente até na hora de fazer voz você gasta alguns segundos, e aí em 2 linhas eles conseguem, tipo assim, colocar o que você queria falar Exatamente. com bem assertividade, né. Exatamente. E trabalhar 8 horas por dia, você acha que vai desaparecer com a inteligência artificial aí em paralelo? Sem dúvida alguma, mas eu acho que depende. Hum, Porque para empregos formais, as 8 horas ainda vão continuar. sim. Tem discussões de diminuir a carga horária de trabalho, eu Uhum, não concordo tanto com isso, mas a gente tem essas discussões de diminuir a carga horária. Agora, para o trabalhador informal, né, que uhum, é aquela pessoa que está querendo empreender, aquela pessoa que está começando uma startup, que é um MEI, por exemplo, essa uhum, pessoa sim vai diminuir muitas horas trabalhadas e eu acho que não só diminuir, mas dependendo do objetivo, até aumentar as horas trabalhadas, mas com muito mais eficiência. aham. Então a inteligência artificial, ela vem para tirar um trabalho que você faria em 8 horas, para transformar ele num trabalho que você consegue fazer em 1 hora, em um clique com Aham, inteligência artificial, sim. sabe. E até enquanto ela tá trabalhando, você vai fazendo Consegue uma mais com outra menos, coisa né. que vai tirar aquele trabalho que você tinha que fazer amanhã, por exemplo. Aham, Então você tem muito mais tempo para uhum. você utilizar esse tempo com outras coisas não tão desgastantes, como, por exemplo, editar um vídeo, né, a gente Isso que estava eu ia te falando falar. exato. A gente estava vendo o pessoal da G4, né, educação, que é lá o Thales Gomes, Alfredo Soares, Aham. Nardon. O pessoal, eles automatizaram tudo na empresa com inteligência artificial. Então eles pegam, por exemplo, eles tiveram um vídeo agora que eles até fizeram muito legal sobre isso, que é de como que eles automatizaram 600 vídeos em 2 horas. Como Meu que eles Deus. fizeram essa edição, como que eles fizeram esse corte, como que eles fizeram as legendas, né. Uhum. E tudo isso foi feito de uma inteligência Inteligência artificial, né, artificial. de uma inteligência É, artificial. porque você vai fazer ali o passo a passo ali,
e pega e corta e tira e acha, né, demanda todo Exatamente, um tempo, e aí você tem algo que exatamente, faz pra você, você se torna até mais produtivo, que em paralelo você pode estar fazendo outras coisas, né, e você deixa a IA fazendo pra você. Não é exatamente. sobre ficar, vamos dizer assim, acomodado, é sobre ser mais produtivo, né. De forma Você alguma, com consegue abranger certeza. mais áreas, né. Uhum. E agora aqui, Clarinha, eu tenho uma frase pra trazer pra você e tem um Uhum. presentinho. Vou começar com o presentinho, quer ver? Ai, Aqui, ó, eu tive na cidade dos meus avós nesse feriado, e tem um primo, ele tem uma grife de roupa, chama Suede, que Deus legal, escrito de trás pra frente. que Tem toda uma legal. história por trás Aham. dessa marca dele. Aí eu comentei com ele que você ia vir aqui, aí ele falou: Que "Não, leva pra ela". demais, que Aí, ó, demais. presente. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Legal, né? Ah, que pessoal, É. E aí muito você que é do obrigada. esporte, você que você é, Ah, com certeza. Muito obrigada. legal. E outra coisa, uma frasinha que eu queria deixar pra você: "Vencedores focam em vencer, perdedores focam em vencedores". Sobre Verdade. isso. A gente tem uma frase também muito parecida com essa, que é: "Não ser ser odiado por idiotas é o preço que se paga por não ser um deles". Ah, boa, Então, top, top, top. Agora aquela perguntinha básica que eu faço para todos os convidados aqui, diante de tudo que a gente conversou aqui, seus projetos, né, da das suas inovações, o que faz sentido para você hoje? deixar o mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei. Então eu vejo hoje eu faço parte do Interact, eu fundei e sou presidente do Interact, é o braço jovem do Rotary, né, a gente também tem Hum, uma organização que é de doação, então a gente devolve para a comunidade, não só doação em dinheiro, que a gente também faz, mas doação em conhecimento, em tempo sim, para a comunidade. Eu vejo que se você tem a oportunidade de deixar o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou, você já fez um bom trabalho no mundo. top. Rainha, eu queria agradecer você pela presença aí. Muito obrigado pela aula Eu que agradeço, e foi um prazer estar aqui com você. você assim, é um exemplo a ser seguido, de Obrigada, verdade mesmo. obrigada. E para você que gostou do conteúdo, segue a gente, curte, compartilha e mais episódios vêm aí. Fez sentido? Top.